Então, vamos lá, continuar trabalhando com o SUAS. Tem bastante coisa para a gente ver ainda. E nós vamos, então, no nosso slide, ver a definição da Política Nacional de Assistência Social. Porque é bem isso, né, gente? O SUAS opera, materializa a Política Nacional de Assistência Social, né? Aí tem um enunciado aí, né? O SUAS materializa o conteúdo da LOAS, né, da Lei Orgânica de Assistência Social, cumprindo no tempo histórico dessa política as exigências para a realização dos objetivos e resultados esperados, que devem consagrar direitos de cidadania e inclusão social. É isso que está escrito lá, né? Então, aí segue-se uma definição aí da organização dos serviços socioassistenciais no SUAS. Então, eles são organizados de acordo com as referências da vigilância social e socioassistencial, referência da proteção social e referência da defesa social e institucional, né? Então, essas categorias são categorias aí próprias, né, da linguagem da assistência social. Então, as bases organizacionais da assistência social e da gestão do SUAS são matricialidade sociofamiliar. Olha, gente, isso aí é o seguinte: a família é o locus de tudo, tá? A assistência social trabalha muito com a preservação, a proteção dos vínculos familiares, a preservação ou a recuperação dos vínculos familiares. Então, sempre tem esse trabalho aí em torno da família. Por isso que há uma matricialidade familiar, sociofamiliar. E o principal programa da assistência social hoje é o programa Bolsa Família. Não é à toa que se chama assim, tá? Então, o segundo item, né, dessas bases organizacionais é a descentralização político-administrativa e a territorialização, que a gente já viu lá no SUS também, né? Então, a ideia de que a política de assistência social deve ser descentralizada em termos políticos e em termos administrativos. E deve ter, por referência, o território. Por quê? Porque o território é onde estão as pessoas. As novas bases para a relação entre Estado e sociedade civil, né? Que aí seria a ideia de que seriam bases democráticas, participativas, etc., né? O financiamento, o controle social, o desafio da participação popular de usuários e cidadãos, né? Então, essa ideia de organizar a participação popular, a política de recursos humanos, porque isso é outra coisa que é importante. Deixa eu detalhar um pouquinho isso para vocês. Durante muito tempo, a carreira de assistente social praticamente que desapareceu, né? Ou elas estavam em instituições filantrópicas, que não eram muitas, eram poucas, ou então elas estavam trabalhando nas empresas. As empresas de maior porte tinham lá um assistente social que fazia um acompanhamento dos trabalhadores, etc. Mas, e eventualmente algumas outras instituições, mas não era uma profissão, digamos assim, fortalecida. Do SUAS para cá, a profissão de assistente social ganhou corpo. Primeiro que foi valorizada, porque tem uma política nacional de assistência social, imagine.
Então, tem um endereço certo para aqueles que se formam em serviço social e se tornam assistentes sociais, né? É onde vão trabalhar. Segundo, passaram a ser respeitadas no sentido de profissionais que estavam construindo alguma coisa muito relevante para a sociedade. E não a imagem antiga da assistente social como quase sempre mulher e como uma velhinha boazinha, né? Uma tia velha boazinha, né? Então, bem maternal, né? Ou paternal. Então, isso foi muito importante. E aí, precisou ter uma política de recursos humanos para lidar com essa carreira que passou por muitos percalços e que estava agora numa fase ascendente, né? Então, pratificar todos os cargos, etc., ter política de ascensão profissional, enfim, uma série de aspectos que não tinha antes. E, finalmente, a base organizacional número 8 é a informação, o monitoramento e a avaliação. Isso é uma coisa muito interessante, porque esses 3 itens passaram a ser itens muito novos no governo, né? Então, o MDS, por exemplo, ele tinha uma secretaria de informação, de avaliação e gestão da informação, a SAGE, uma secretaria de avaliação e gestão da informação, ou seja, a informação passou a ter um valor que nunca tinha tido antes na assistência social, né? Por quê? É com a informação que se define os perfis de usuários, né? É com a informação que se consegue planejar as ações, né? A prestação dos serviços. Então, isso aí passou a ser um outro elemento das bases organizacionais da assistência social e da gestão do SUAS. Então, vamos ver no nosso próximo slide o que mais que nós temos. Nós temos aquilo que eu chamei antes das referências. Lembro que eu falei, essas referências eu vou detalhar para vocês mais adiante. Então, era o quê? Vigilância socioassistencial, proteção social, defesa social e institucional. Lembram que isso aí estava relacionado, inclusive, com os tipos de organizações assistenciais, né, de assistência social. Então, o que é a vigilância socioassistencial, gente? É a produção e sistematização de informações e indicadores territorializados, né? Colocados lá no mapa das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre as famílias ou sobre grupos de pessoas nos diferentes ciclos da vida. Então, crianças, idosos, pessoas em situação de abandono, adultos vítimas de diversas formas de exploração ou de variadas formas de preconceito, né? Então, isso aí precisava ser coletada a informação e sistematizada e construídos indicadores territorializados para todas as situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social. Muito bem. Além disso, a gente diz produção e sistematização de informações, etc., ciclos da vida e demonstrar, faltou um R aí, demonstrar a necessidade de vigilância sobre os padrões de serviços de assistência social, em especial aqueles que operam como albergues, abrigos, residências, semi-residências e moradias provisórias. Lembram lá que eu falei quando as mulheres são
violentadas, espancadas, que elas precisam ser retiradas da proximidade de quem está agredindo e que elas vão para uma casa, né? Então, são residências ou semi-residências ou moradias provisórias, isso aí faz parte, né, do serviço da assistência social. Então, a vigilância socioassistencial significa produzir e sistematizar informações e indicadores territorializados e também demonstrar a necessidade de vigilância sobre os padrões de serviços de assistência social, especialmente esses que ocorrem dentro de edificações, albergues, abrigos, residências, etc. Proteção social é outra referência. As noções de segurança, de sobrevivência ou de rendimento e de autonomia, mediante benefícios continuados e eventuais, a segurança de convívio ou vivência familiar, mediante ações, cuidados e serviços que restabeleçam vínculos sociais. Olha aí, gente, a família comparecendo aí. Segurança de acolhida, mediante ações, cuidados e serviços que recuperem pessoas da situação de abandono. Porque existem pessoas que são abandonadas, né? Principalmente em tempos de crise econômica, a gente vê pessoas que não tem ninguém por elas, foram abandonadas. E essa é uma situação muito angustiante e essas pessoas estão dentro do guarda-chuva da proteção social, né? E a defesa social e institucional, que equivale às proteções básica e especial que garantem aos usuários acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e direitos de defesa dos quais eles são titulares, né? Então, todas essas ações, né, fazem parte das referências da Política Nacional de Assistência Social. Então, no nosso próximo slide, a gente vai verificar que as bases organizacionais, né, aquelas que a gente viu lá atrás, né, são aqui detalhadas. Então, a matricialidade sociofamiliar como eu disse, o reconhecimento da importância da família e a sua centralidade nas ações da política de assistência social. A família, então, é um espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias. É provedora de cuidados aos seus membros, mas ela também precisa ser cuidada e protegida. Então, viram que a centralidade da família aí. Segundo, a descentralização, que é o fato de que a política de assistência social se expressa em cada nível da federação, na condição de comando único, com a efetiva implementação dos conselhos paritários entre sociedade civil e governo, e aí nós vamos ver depois esses conselhos, e dos fundos e dos planos de assistência social. Então, continuando, nós temos a territorialização. O que vem a ser a territorialização, né, gente? É a noção de agregação do conhecimento da realidade e da dinâmica demográfica, né, associada à dinâmica socioterritorial em curso, né? Então, essa dinâmica é o quê? É a distribuição das pessoas, né, dos indivíduos pelo território, a caracterização dos seus modos de vida, né, das suas taxas reprodutivas, das suas taxas de mortalidade, de tudo isso. Não bastando haver homogeneidade por segmentos ou regiões,
na definição de ações e serviços. Então, a territorialização tem a intenção de caracterizar desagregadamente, né, o que acontece com as pessoas ali naquela base territorial, de maneira a poder atendê-las. Então, voltando, né, não bastando haver homogeneidade por segmentos ou regiões na definição de ações e serviços, a fim de superar a fragmentação da prática da política assistencial. Então, a territorialização é uma forma de superar a fragmentação dessa política, operacionalizando-a por intermédio de redes. Então, é rede de atendimento territorializada, né? O Plano Nacional de Assistência, a Política Nacional de Assistência Social, melhor dizendo, diz que trabalhar em rede nessa concepção territorial significa ir além da simples adesão, pois há necessidade de se romper com velhos paradigmas, ou seja, a maneira como era feita a política de assistência social anteriormente. O eixo estruturante da informação, do monitoramento e da avaliação enxerga a necessidade, qualificada como premente, de desenvolvimento desse setor para a consolidação da política nacional de assistência social e a implementação exitosa do SUAS, né? Então, passando ao slide seguinte, nós temos que um detalhamento, né? As ações no âmbito do SUAS têm o conceito de território como base da sua organização e tem como objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Vamos lembrar, né, gente, que no âmbito da assistência social ficam a assistência aos idosos, né? O Estatuto do Idoso tem uma série de itens que estão relacionados com a assistência social. E aí aqui, lembram da tipificação? Pois é, aqui está. São 2 tipos de proteção. A proteção social básica, PSB, que é composta pelo conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social, que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. Olha só, gente, a palavra é prevenir, né? Então, são programas, serviços, projetos, benefícios que visam prevenir a vulnerabilidade e o risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, estão vendo como a coisa é bem amarrada, né? Então, a proteção social básica, ela opera na esfera da prevenção e faz isso considerando o fortalecimento dos vínculos com a família e com a comunidade. Um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território é aquilo que a gente viu lá atrás, é a vigilância socioassistencial, que coleta, organiza, processa informações a fim de alimentar a política de assistência social. O outro tipo de proteção é a proteção social especial, formada pelo conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários. Vejam só, a proteção social básica, ela fortalece vínculos familiares e comunitários para que eles não venham a se romper. Por isso que ela trabalha com a prevenção. Agora, a proteção social especial, ela trabalha com a
reconstrução, a reconstituição de vínculos familiares e comunitários que foram perdidos, com a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Gente, isso aí é uma ampla gama de situações, né? Olha, pessoas que são espancadas, pessoas que são discriminadas, pessoas que sofrem abuso sexual, pessoas que são abandonadas, tudo isso são situações de violação de direito. Pessoas que são exploradas por supostos empregadores, tudo isso, né? Então, passando para o nosso próximo slide, nós vamos detalhar a proteção especial, né? Então, o SUAS toma como referência o SUS e hierarquiza os serviços conforme sua complexidade. Então, tem lá a proteção social básica, que é a menos complexa. Já as atividades de proteção especial são diferenciadas de acordo com os níveis de complexidade e conforme cada situação vivenciada pelo indivíduo ou pela família. Então, a proteção social especial de média complexidade proporciona atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, com direitos violados, mas geralmente vivendo no núcleo familiar. E a convivência familiar, portanto, nesses casos, ela está mantida, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até mesmo ameaçados. Olhe, situações como crianças que são obrigadas a trabalhar no tráfico de drogas e que querem ir embora de casa, mas não têm coragem de ir embora de casa. Então, os vínculos estão fragilizados e ameaçados, mas a convivência familiar ainda existe, né? A proteção social de alta complexidade compreende serviços de atendimento às famílias e indivíduos em situação de abandono. Quem foi abandonado já não tem família, entenderam? Situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório fora do seu núcleo familiar de origem, né? Então, são aqueles que já não estão na família ou que não podem estar na família. E eles precisam ter um acolhimento provisório para que se possa trabalhar a sua, digamos, o seu resgate, né? Esses serviços de proteção social especial atuam associados ao sistema de garantia de direitos, exigindo uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, o Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo. Então, vejam, é quando um juiz da vara de infância e adolescência, por exemplo, decide que uma determinada criança não pode continuar no âmbito de uma determinada família por conta das coisas que ali estão acontecendo. Ela tem a sua integridade física e moral ameaçada. Então, existe uma decisão de que essa criança tenha acolhimento fora do núcleo familiar de origem, até que se possa analisar e encaminhar soluções para aquela situação. Muito bem, vamos ao próximo slide, onde a gente vai ver que a LOAS define umas coisas aqui. As proteções sociais básica e especial devem ser oferecidas, respectivamente, no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. Então, o CRAS, gente, é o que oferece proteção social básica, né? E o CRAS, ele é a porta de entrada no SUAS. Lembram que lá no SUS eu falei que as unidades básicas de saúde eram a porta de entrada no SUS? Pois bem,
Os CRAS são a porta de entrada no SUAS. Significa isso o quê? Que ali se recebe todo tipo de situação, todo tipo de pessoas, né, que precisam de algum tipo de assistência. E ali se analisa os casos que vão entrando e se decide se eles podem ser atendidos no âmbito do próprio CRAS ou se eles têm que ser encaminhados para os CREAS, ok? Então, é assim que é feita. Pois bem, os CRAS estão no município, tá? CRAS é tipo mesmo as unidades básicas de saúde. Fica lá no município, ou num município muito grande, ficam em determinados bairros, né? Mas o CRAS não tem âmbito estadual, ele tem âmbito municipal. Já os CREAS, Centros de Referência Especializado de Assistência Social, eles atendem a proteção social especial, por isso que o nome deles tem especializado, né? Atendem, então, a proteção especial. Os CREAS operam tanto no município, quanto ao nível do estado, quanto ao nível de região, tá certo? Então, por exemplo, numa área onde os municípios não têm como ofertar todos os serviços, então se tem ali um CREAS regional, né? Então, são unidades públicas estatais descentralizadas, instituídas no âmbito do SUAS, e que possuem interface com as demais políticas e articulam, coordenam e ofertam serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Tem ainda aí na LOAS a referência às entidades sem fins lucrativos de assistência social, que eu mencionei já antes para vocês. Essas entidades e organizações de assistência social, elas têm que ser credenciadas, né? E como que se faz isso? Elas precisam de ter uma prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, e no caso do Distrito Federal, no Conselho de Assistência Social, para poderem funcionar. A esses conselhos cabe a sua fiscalização. Então, não são entidades que dizem assim, bom, nós estamos aqui oferecendo um serviço de assistência social. Elas têm que ser credenciadas, né? Elas têm que ter uma inscrição prévia. Evidentemente, essa inscrição leva a um certo exame das condições de funcionamento dessas entidades, e, a partir daí, elas podem funcionar, mas sob fiscalização, né? Fiscalização de quem? Do conselho respectivo. Ok, vamos passar para mais uma, creio que talvez a última, o último slide desse bloco, que é a que define os CRAS e os CREAS. Então, o CRAS é a unidade pública municipal de base territorial localizada em áreas com os maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais do seu território de abrangência e a prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção básica às famílias, né? O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos ou contingência, né? É o direito ou já está sendo violado, ou pode, de uma hora para outra, vir a ser, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.
Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam, ofertam serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Querem ver uma articulação? Tem articulação com as políticas antidrogas, né? Então, principalmente nos CREAS, aparecem situações de pessoas envolvidas com drogas e em situação de muito risco. E aí, o CREAS faz o quê? Ali é assistência social, mas tem as áreas de governo, que são as áreas de prevenção e de apoio às vítimas de drogas. Tem a saúde, que é outra área que está aí articulada, né? De tal maneira que o usuário, né, quem foi acolhido para a atenção da assistência social, tenha o acesso aos diversos serviços, programas, projetos e benefícios. Ok. Então, com isso nós concluímos esse bloco, né?